Olá, boa tarde. Deixa eu ver se o comentário está fixado aqui. Ok. Olá, pessoal. Vamos esperar um pouquinho. Já está chegando ali o pessoal do YouTube, de Botucatu. Oi, Luciana, tudo bem? Que bom que você está aqui. Vamos esperar só um pouquinho para o pessoal chegar e a gente dar início à nossa live de hoje. Esta é a nossa Depil Class de número 15. Aqui você vai saber como dominar a técnica que elimina os pelos encravados. Tá liberada aí, Luciana, para ficar nessa live até o final. Sejam muito bem-vindas, minha amiga, meu amigo depilador. Agora tem bastante homem que é depilador. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live. Nesse programa eu trago para vocês sempre conteúdos que vão alavancar o seu negócio de depilação, que vão aumentar o seu faturamento e que vai te ajudar a conquistar a tão sonhada liberdade financeira, né? Quem que é depiladora ou depilador que não quer isso? Quantas depiladoras me mandam mensagem para mim para saber, Delma, como que eu faço? Então, eu toda terça e toda quinta eu trago para vocês conteúdos que vão te ajudar nesse sentido de alavancar o seu negócio em depilação e fazer com que você conquiste essa liberdade financeira. A Luciana está dizendo que está iniciando na depilação agora, olha que coisa boa. Ai, Luciana, você colocou aí uma pergunta sobre o Rolon e a cera Buriti. Não são hidrossolúveis, mas me chama no direct para a gente não desfocar. Hoje o conteúdo é como dominar a técnica que elimina os pelos encravados. Aí vamos focar nisso aqui, você pode chamar no direct que eu tenho o maior prazer em te responder, eu e toda a minha equipe, tá bom, amor? Obrigada, viu? Então, eu queria saber, oi Vilma, amor, e coloquem aí pra mim, olha, nós estamos hoje pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, vamos... eu quero pedir para vocês o seguinte, me dá um joinha aí para eu saber se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem para eu dar início aqui no nosso conteúdo de hoje. Oi, Veríssima! E também, gente, dá um joinha aí, porque se eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu fico insegura. Pra gente só dar sequência no conteúdo e aí nós vamos firmes até o final dessa live. Eu quero pedir para vocês também mandar o aviãozinho aí, compartilha aí, Luciana, para mim, aí no YouTube. A Vê tá falando que tá ok, tá ótimo, obrigada. Isso. Então vamos dar sequência aqui. Oi, Mari, que bom que você tá aqui, Mari, coisa boa ver vocês aqui. Vá lá, Val, né? Oi, Val. Gente, vamos só clicar no aviãozinho de vocês, por favor. Vamos pedir, vou pedir para vocês aqui. Vamos ser oceanos e espalhar essa live aí para algumas amigas depiladoras. Por favor, vamos só. Às vezes o pessoal esquece de vir e fala, poxa, esqueci da live. Aí outros falam assim, nossa, eu não me lembrei. Cada uma, né? Então, me ajudem aí a lembrar esse pessoal, tá bom? Por favor. Eu tô mandando aqui. Ai, carambola, não acredito. Não acredito que aconteceu isso. Meu computador desconectou, desligou. Bem no começo da live, porque eu esqueci de conectar.
Então, concluir aqui, nós vamos dar sequência. Eu já tive um probleminha aqui no começo, mas vamos dar sequência. Diz que nada resiste ao campo de batalha. Você faz um plano quando você vai para o campo de batalha, aí tem alguma coisa que acontece e vamos para frente. Eu quero saber de vocês, ó, uma pergunta aí. Todo mundo aqui sabe o que é pelo encravado? Todas vocês que estão aqui são depiladoras? Vocês sabem o que é o pelo encravado? Porque nós vamos falar sobre o pelo encravado. Muita gente acha uma coisa banal, uma coisa simples. Isso aí eu já sei. Mas acontece que tem duas coisas que parecem pelo. Um é pelo encravado e outro é outro problema, que é uma disfunção, que aqui você vai conhecer. Porque se você não souber identificar isso, você pode tratar esse assunto como pelo encravado e não será um pelo encravado. Tá bom? Então, vamos prestar atenção nessa live aqui para você sair daqui tarimbada, sabendo identificar o que é um pelo encravado, o que é essa outra disfunção que tem um nome. Nós vamos falar aí na frente, um pouco mais na frente na live. A Mari está dizendo que sim, que sabe o que é um pelo encravado. Vamos lá, vocês estão participando um pouquinho hoje, né? Gente, então, olha só, eu fiz um desenho aqui, ó. Aqui são 7 camadas de pele, certo? 7 camadas de pele. E aqui é um pelo. Você tem as 7 camadas de pele. No comecinho aqui você tem a glândula sebácea. No meio você tem o folículo piloso, né? Que é onde acontece alguma inflamação quando o pelo está encravado. E por último, você tem, vou mostrar aqui assim, ó, direitinho para vocês verem. E por último, você tem aqui o bulbo, a raiz do pelo. O grande lance é que a depiladora, muitas vezes, ela não sabe identificar se é um pelo encravado ou se é uma queratose. Queratose é uma coisa muito parecida com pelo encravado, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto lá na frente. Então, hoje aqui nessa live você vai identificar, saber diferenciar o pelo encravado de uma queratose e, por fim, você vai entender sobre como dominar essa técnica que elimina os pelos encravados, tá bom? Ok, muitas vezes, quando você tem aí, eu te mostrei o desenho aí do pelo encravado, muitas vezes, quando é um pelo encravado, a pessoa, quando é alguma coisa mais séria, aconteceu lá sozinho, não foi uma coisa por consequência da depilação, a pessoa, o cliente, tem que ir num dermatologista para tratar. Tem coisa que a depiladora resolve, mas quando tem inchaço, vermelhidão, essas coisas, a própria depiladora pode orientar, olha, melhor você ir num dermatologista e não assumir isso, tá? Então, se tiver inchaço, se tiver vermelhidão ali ao redor do folículo, o ideal é que você oriente o seu cliente para ir no dermatologista. Gente, deixa eu clarear aqui que parece que está escuro. Só um pouquinho. Opa. Isso. Então vamos lá. Então, pessoal, o pelo encravado não é uma coisa tão simples assim. Por isso que você precisa realmente identificar, é um pelo encravado ou não é? E aí você dá sequência nesse atendimento. Então, ao contrário do pelo encravado, você tem a queratose, que você vai entender que é uma disfunção do organismo da pessoa, que vai
dá aquela impressão que é o pelo encravado. Então, mais na frente a gente vai ver essa parte aí. Então, a primeira coisa que a depiladora ela precisa fazer quando a cliente chega. Então, a cliente chegou lá para ela, para o atendimento dela. Qual é a primeira coisa que a depiladora precisa fazer para ela assumir isso como uma, digamos assim, como um trabalho que ela precisa fazer? Então, a primeira coisa é identificar: é realmente um pelo encravado ou é uma queratose? Como que eu vou saber, Delma, se é um pelo encravado, se é uma queratose? Geralmente, a queratose, toda a perna da cliente tem uma aparência, nós chamamos de pele de morango. A pele de morango é aqueles poros que ficam um pouco abertos, sabe? Aquela pessoa que parece que o poro da perna tá tudo abertinho. Tá abertinho e com pontinhos pretos. Então, geralmente, quando você pega uma cliente que tem esse problema e você imagina que seja o pelo encravado, e não é o pelo encravado. E aí, no caso da queratose, você, minha amiga depiladora, você, meu amigo depilador, não pode assumir em fazer esse tratamento, tá? Não pode assumir em melhorar essa pele, porque vai depender de um tratamento mais sério, né? A cliente, ela precisa... Delma, eu vou poder diagnosticar isso? Não. Você vai falar para a cliente que ela precisa ir no dermatologista, que ela precisa de uma orientação médica, para que melhore essa pele e você, como depiladora, possa ajudar. Tá? Então, quando você fala de pelo encravado, você fica pensando assim: ah, mas isso é uma coisa simples demais. E não é. Então, se a depiladora não souber identificar, primeira coisa, separar isso, ela pode assumir uma coisa que ela não consegue resolver, né? Agora, se for realmente pelos encravados, que é o que eu expliquei para você, a inflamação do folículo piloso, aí sim, você como depiladora, você pode e não só deve assumir isso. Oh, que eu adoro isso, Mari. Olha, vou falar para vocês uma coisa, eu sempre peço para a turminha que está aqui comigo, quando cair uma ficha, fala: isso eu não sabia, vou aplicar, você manda um foguetinho aí para mim, que é para eu saber que vocês estão conseguindo entender, que vocês tiveram uma sacada, tá? Isso é muito importante para mim. Obrigada, Mari, por sua participação aí. Agora, o que acontece com a depiladora? Muitas vezes a depiladora assume isso aconteceu comigo. Isso aconteceu várias vezes comigo, então presta atenção para você também não cair nesse erro que eu caí, tá? Quando eu me especializei, eu comecei a fazer depilação de pernas com pelos encravados e começou a dar resultados. O que eu fiz? Eu comecei a querer resolver os problemas das clientes, todos que chegavam com pelo encravado. Mas a segunda coisa que você deve identificar é: a cliente está incomodada ou sou eu que estou incomodada? Porque se ela tiver um problema de pelo encravado, e aí não se trata da queratose, ela tá com pelo encravado e você assume de resolver sozinha, você não vai conseguir. Você pode se decepcionar, você pode até fazer alguma coisa que é errada, que não vai resolver o problema dessa cliente, pode se frustrar e até, enfim. Então, a segunda coisa que a depiladora ou o depilador precisa fazer é identificar se a cliente ela está disposta a contribuir com você. Por quê? Vamos colocar aqui para o depilador, para a depiladora, 60% desse trabalho é seu.
E aí tem depiladora que às vezes não quer assumir. Por quê? Porque o problema do pelo encravado, ele não acontece no dia seguinte, ele vai acontecer lá no nascimento do pelo. E aí, se você que é depiladora ou depilador não assumir isso, essa cliente, se ela estiver incomodada, ela vai sair procurando alguém que resolva esse problema para ela, tá? Então, muitos depiladores falam para mim, mas Delma, depois de 15 dias a cliente liga aqui para falar de um problema, mas meu amor, você é a depiladora dela. Você tem que saber, eu falei para ela, você precisa ajudar, porque senão ela vai procurar outra pessoa. Então, depois que você identificou os dois tipos e você assumiu o tratamento, você precisa saber, a sua cliente, ela vai contribuir, ela vai colaborar, ela vai fazer os protocolos que você faz, que você passou para ela direitinho, ou ela não está incomodada com isso, porque se ela não estiver incomodada com o pelo encravado, dificilmente ela vai contribuir com você para você conseguir esse resultado. Então, uma coisa que eu cometi muito errada foi essa. Aí eu me achava a especialista no assunto, eu dizia assim, aí eu adorava pegar pernas com pelos encravados, por quê? Porque eu já estava craque em resolver pelos encravados de várias clientes que eu tinha. Mas quando eu pegava cliente que não estava comprometida com ela mesmo, e aconteceu 2 vezes de eu identificar o problema da queratose, e aí, gente, a queratose não adianta você depilador, achar que você vai resolver. Não resolve, tá? Então, e lá na frente eu vou falar para você como que você vai proceder quando for o problema da queratose, tá? Então, como que eu vou identificar, Delma, que a cliente ela tá comprometida? Como que eu vou identificar? A primeira coisa, se ela tem o pelo encravado, na hora que você vai fazer a fichinha de anamnese dela, ela própria vai se queixar para você. Ela própria vai falar assim: ai, Delma, meus pelos, minhas pernas tá tão feias, cheia de pelo encravado. Então, ela tá te dando sinal que ela está incomodada com o pelo encravado. E aí que entra a sua especialidade em descobrir, será que é pelo encravado mesmo? Ou será que é uma queratose? Se você tiver esse discernimento de identificar, você não vai poder diagnosticar para ela, mas você vai encaminhar ela para uma dermatologista. Você vai falar, olha, isso aqui não é pelo encravado. Você consegue ir na dermatologista para a gente identificar exatamente o que é? E aí você pode até explicar para ela o que pode ser. Se a dermatologista identificar que não é a queratose, aí você assume a causa. Vai junto com ela e assume a causa, né? E se a cliente chega, Delma, com a pele, com a perna toda cheia de pelo encravado, não me falou nada e na hora aquilo tá me incomodando. Eu, como depiladora, ficava incomodada. Mas eu tive que apanhar muito de fazer um trabalho que não dava nenhum resultado para poder chegar nessa conclusão. Enquanto a cliente não está incomodada, não adianta eu ficar incomodada. Mas o que você pode fazer? Você como depilador, você como depiladora. Você pode perguntar para ela, você está incomodada com esse pelo encravado aqui? E se a cliente disser, nossa, isso está me incomodando muito, aí sim, você fala, então vamos juntas fazer esse trabalho aqui, porque sozinha ou sozinho eu não consigo. E aí você esclarece para ela tudo, como que vai ser todo o procedimento para que você inicie um trabalho e tenha um excelente resultado. Porque o pelo encravado tem como a depiladora eliminar.
Tem como, desde que a cliente esteja junto com você nessa, enfim, nessa empreitada, né? Porque é uma empreitada. Porque problemas sérios de pelo encravado não é uma coisa muito simples, não. É diferente você ter alguns pontos de pelos encravados e você ter uma perna com muitos pelos encravados, onde que você olha para a perna, você só vê grande parte dos pelos com pontinhos vermelhos, tá bom? Oi, Babielle, lindona, tudo bem? Então, gente, ó, imagina você que chega uma cliente, imagina que chega uma cliente na sua sala de depilação ou um cliente e tá com a perna cheia de pelos encravados ou com o bumbum cheio de pelos encravados. E ela vem com uma queixa. Faz tempo que eu depilo, mas tô sempre, minha perna sempre com esses pelos encravados. Olha a oportunidade que você tem aí de não só ganhar essa cliente, mas de que ela propague isso para você, porque você concorda que se a cliente está há muito tempo no mercado de depilação, ela chegou para você agora e ela vem com essa queixa que um outro depilador ou depiladora não conseguiu resolver, você ganha essa cliente com a sua técnica de depilação. Você vai não só ganhar essa cliente, mas ela vai propagar você para outras clientes. Quando é isso que eu quero que você, minha amiga depiladora, meu amigo depilador, você que na hora do almoço, você vem aqui para aprender um pouquinho comigo, né? Que você não perca essa oportunidade, porque depilação não é somente arrancar pelo de nariz, arrancar pelo de bolso, de orelha, né? Depilação masculina. Não é só arrancar pelo de axila, de virilha, mesmo da perna. Não é só isso, gente. A depilação. Olha, veja que tem. Eu queria dizer para vocês que estão aí, que tá mandando as mensagens, viu, Li? Tá mandando a mensagem aí. Nesse momento eu não vou falar com você, mas ao final da live eu deixo 10 minutinhos para a gente voltar nas perguntas e nos comentários. Então, deixem comentários aí, porque senão o Instagram vai entender que essa live não tá lá, essas coisas, e nunca vai divulgar essa live para ninguém, tá bom? Então, coloque aí se você tá gostando dessa live, se você tá gostando do conteúdo, para eu saber e trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes e depois de cada prática depilatória, olha só, eu tô recebendo muita mensagem assim: Delma, por que você não dá uma aula prática? Delma, mas por que você fica só na teoria? Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu fiz muita prática. Agora, o que os depiladores não entendem é que quando você vai mostrar uma prática numa live, você não consegue mostrar tudo que é preciso para depilar aquela pessoa. Não consegue mostrar tudo pelo tempo. Então, gente, entenda isso, que quando eu trago, por exemplo, eu mostrei muito depilação até de virilha, mas eu estava tendo problemas. Por que problemas? Porque a pessoa via eu fazendo, aí ela pegava uma outra pessoa lá, fazia e dava errado. E por que dava errado? Porque quando eu inicio uma live, eu falo: olha, nós já fizemos a avaliação dessa pele, nós já identificamos os problemas dessa cliente. No caso dessa cliente, não tem nada que possa impedir esse tipo de depilação. Tem todo um processo, tem todos os detalhes que você não vai conseguir identificar numa live.
Vocês estão entendendo, pessoal? Faz um joinha para mim assim, ó. Porque tem muita gente. Quem tá entendendo assim, faz um joinha para mim. Se vocês estão entendendo realmente, para eu seguir. Porque assim, o mais e detalhe, prática depilatória só no meu canal deve ter mais de 70. E nunca os depiladores e depiladoras que veem a minha prática depilatória não estão atingindo o faturamento de R$ 6.000. Ou seja, o que tá faltando? O que tá faltando para você chegar lá? Eu sei, porque eu já estive no mercado como depiladora. Muitas pessoas acham que eu ainda faço atendimento aqui em Indaiatuba. Eu não faço, porque eu tenho muitas alunas aqui e eu não posso competir com as minhas próprias alunas. Então, as pessoas que ligam aqui, eu encaminho para minhas alunas. Ah, você é de qual lugar? Eu sou do centro, então estou mandando você para fulana de tal. Essa pessoa, uma depiladora 5 estrelas. Ela é uma depiladora 5 estrelas. Você pode ir. Se tiver algum problema, você me fala. E assim vai. De onde que você mora? A Namorada do Sol. Então eu vou te mandar lá para Eleni. E aí eu vou mandando para as depiladoras. Ah, sou do Itaici. Então eu vou te mandar para Jussara, outra depiladora 5 estrelas. Então, hoje o que eu faço? Eu faço estudos de casos. Por quê? Eu preciso identificar outros problemas que de repente não caiu a ficha para o depilador. Ó, para você ver, as depiladoras, a maioria das depiladoras não sabem o que é uma queratose. O que é uma queratose, Delma? São tampões, olha para vocês verem, são tampões de queratina que se acumulam ali dentro do poro. E por isso que faz o quê? Faz um alargamento do poro e por isso que fica com aquele aspecto de pele de morango. E por isso que tem esse apelido de pele de morango. Você vê aquela perna inteira com aqueles pontos dos poros. Muitas vezes tem pontinhos pretos. Por quê? Porque o pelo tenta sair e não consegue, porque aquele tampão, por isso que chama tampão de queratina, se acumulou ali, tá? Então, se for esse caso, não vai adiantar, você pode colocar a sua técnica de que vai melhorar, não vai melhorar. Então, se for esse caso, aí que você precisa conversar com a cliente, falar, olha, não vai adiantar eu aplicar a minha técnica em você. Você vai precisar ir no dermatologista. Muitas vezes a gente faz a nossa técnica conjugado com o tratamento da dermatologista, que melhora muito, muito, muito a pele da cliente. E aí é uma alegria, né? Você fala, olha, a cliente foi, ela quis, porque ela quer resolver esse problema, eu também estou fazendo a minha parte, não estou prejudicando o tratamento. E aí você está fazendo conjugado ali o tratamento da dermatologista com a sua técnica. Por quê? Quando se trata desse problema, a dermatologista, ela vai passar os produtos que vão dissolver esse acúmulo de queratina nos poros. E aí sim, você vai poder usar a sua técnica, você vai poder fazer um trabalho aí com uma expectativa muito grande da cliente que você vai atender. Tudo bem, pessoal? Então, por que eu parei com as práticas depilatórias? Porque se a depiladora, por exemplo, esse tema, se eu venho mostrar na prática para você isso aqui, e aí eu vou mostrar, eu vou depilar, eu não tenho como falar de todo esse conteúdo que é riquíssimo para que você entenda essa parte teórica para depois você fazer uma prática. E também na prática depilatória,
não tem como eu te entregar tudo que precisa você saber para poder fazer um bom trabalho. Então, quando eu começava as lives práticas, eu já avisava, pessoal, eu já avaliei essa pele, tudo que a gente podia adiantar na prática depilatória, a gente tem que adiantar, porque senão não dá tempo. Né? Tanto que você começa uma depilação, você não termina, porque não dá tempo. E aí, o que a depiladora fazia? Ela pegava, via a prática depilatória, ela ia lá, aplicava numa pele que não era adequada para aquela prática, ela tinha problemas e eu tinha que ficar administrando problemas. Isso estava terrível para mim. Eu tinha que ficar administrando o problema da depiladora, porque ela viu eu fazendo uma prática depilatória e ela foi fazendo uma pele que não era nada adequada. Então é muito importante, por isso que eu falo para vocês, não é ver prática depilatória no YouTube que vai levar você a faturar alto em depilação. Não vai. Se você achar que você vai faturar alto em depilação vendo práticas depilatórias, desiste, não vai. Tá bom? Então, práticas depilatórias tá aí em tudo que é canal e você não tá aumentando seu faturamento por isso. Tudo bem, pessoal? Olha, teve uma cliente minha lá atrás, que essa cliente, ela vinha, eu tinha muita dó dela, porque ela era muito branquinha. Olha pra você ver, tem gente muito branquinho, com pelos extremamente grossos, e aí com aquele problema do pelo encravado nas pernas, nas duas pernas. E aí o problema do pelo encravado é terrível, porque muitas vezes nasce 2, 3 pelos ali, né? Parece que estimula, não sei, parece que estimula mesmo a produção de pelo e nasce 2, 3 pelos no mesmo poro. Então essa cliente, eu fiz a tentativa toda, mas a quantidade era muito grande. E ela não tinha a paciência de fazer o processo direitinho. Ela coçava muito, ela infeccionava o poro, meu Deus do céu. E ela também, eu percebia que ela não passava o hidratante todos os dias na pele, porque a pele dela era extremamente ressecada. Então, o que eu falei para ela? E ela incomodava, mas não conseguia fazer. Ela dizia assim, quando eu vi, eu já vesti a roupa, não passei o hidratante. Então eu falei para ela assim, olha, o que você acha de você fazer o laser? Porque pela quantidade de pelo que ela tinha, nem o laser ia dar jeito nos pelos dela, né? Então eu orientei ela a fazer o laser. Ela falou, será, Delma? Eu falei, experimenta. Ela fez o laser, os pelos dela ficaram fininhos e ela continuou depilando comigo. Então, não tenha medo de orientar a sua cliente na hora que você achar que é necessário ela procurar o laser, porque você não vai perder essa cliente por isso, tá? O laser não elimina totalmente os pelos. Quando se trata de pelo encravado, menos ainda. Então, se a cliente, ela vai lá, faz lá as 10 sessões, e ela volta. Se ela tiver condição, ela vai querer continuar fazendo os retornos, né? As manutenções. Mas muitas vezes fica muito caro, ela acaba voltando para a depilação. Mas não se preocupem, sabe por quê, pessoal? Tem cliente para todo mundo. Há mais de 15 anos que eu ouço as pessoas falarem que a depilação com cera vai acabar, porque o laser vai tomar conta. Não vai. De lá para cá, a depilação com cera só cresceu. Só está aumentando. O número de depiladoras e depiladores estão aumentando, porque esse mercado é muito fértil. E se você estiver preparada para esse mercado, você vai conseguir faturar muito alto em depilação. Porque o que tem de profissionais despreparados no mercado tá assim.
E tem mais um detalhe. Tem muitas depiladoras que se destacam lá digamos assim, lá nos institutos, né, de depilação, e acaba elas próprias ficando para ensinar outras pessoas. Então, dependendo de com quem você aprendeu, provavelmente você tá carente desse tipo de conhecimento que eu ensino para vocês aqui nas minhas lives. Tá bom? Então, presta atenção, não fica só atrás de prática, porque a prática não vai trazer esse conteúdo rico que vai preparar você para identificar um pelo encravado de uma queratose e aí encaminhar sua cliente para o tratamento correto, tá bom? Ah, Delma, mas se for pelo encravado, como que eu vou fazer? Se for o pelo encravado, você vai ver se você tem essa condição de resolver. Porque no caso dessa cliente, eu percebi que eu não tinha condição. Ela estava incomodada, ela não queria aqueles pelos encravados, mas ela se esquecia de fazer o protocolo direitinho, né? Então, se ela se esquecia de fazer o protocolo, como que você vai assumir isso sozinha? Não tem como, né? Não tinha como eu assumir sozinha. Então, orientei ela. Faça isso, vai no laser. E se você não der conta de fazer as manutenções do laser, você volta. Essa cliente ficou comigo muitos anos. E hoje ela é cliente de uma aluna minha, tá bom? Bom, olha para você ver, teve outra, nesse caso foi de uma aluna minha. Essa minha aluna, eu falei para essa minha aluna, ela tinha, tanto ela quanto a filha tinha o problema dos pelos encravados nas pernas. Então, ela se incomodava, ela fazia todo o procedimento lá que eu chamo de revitalização da pele. A revitalização nada mais é do que a esfoliação da pele no terceiro dia. Eu indico no terceiro dia. Nossa, Delma, mas tem gente aí, tem professor que indica no 7º dia. Tá errado? Não. Ela sabe qual produto que ela trabalha, qual foi o impacto que teve nessa pele. No meu caso, com o meu método, com o método pincel, se você aplicar o método pincel, você vai orientar a revitalização da pele no terceiro dia. Porque se você fizer lá no 7º, não adiantou mais nada. A pele já se regenerou totalmente e não vai funcionar. Porque qual é a função da revitalização da pele? A função da revitalização da pele é você fazer a remoção das células mortas. Então, se você deixar para fazer lá no 7º dia, ela já se regenerou totalmente e não vai resolver. Então essa é outra coisa. Você precisa saber quem que você está seguindo, né? Qual a orientação que você está tendo. Aí você pega uma informação dali, traz para cá, você pega uma informação de lá, traz. Você faz uma mistureba toda e quando você vai fazer a depilação, não funcionou. A quem você vai recorrer? Se você estiver seguindo minha orientação, e aí você pode falar comigo, Delma, eu fiz aqui, ó, não deu certo, aí eu vou saber te orientar. Mas quanta depiladora me procura aqui e tá seguindo, né, outras orientações, mas eu fiz porque fulano ensinou assim. Mas ó, se você tá seguindo a orientação, fazendo o passo a passo dela, precisa seguir total a orientação dela, porque senão não vai dar certo, tá bom? Então, quem tiver aí vendo vídeo, meus vídeos, para poder colocar em prática o que eu ensino, precisa seguir minha orientação, tá bom, pessoal? E aí tem muita depiladora que fala assim, Delma, mas eu não tenho muito cliente de perna, porque pelo encravado é mais em perna, eu não tenho muita cliente de perna. E na hora que essa cliente chegar com esse pelo encravado, você vai saber identificar se é um pelo encravado, se é uma queratose? Você está preparada para isso?
Você vai saber o que você tem que fazer antes do procedimento e depois do procedimento para que funcione o seu tratamento. Por isso que eu falo, depiladora e depilador que quer se destacar, que quer faturar de 3 a 6 mil, que não é fácil porque eu passei por isso, precisa ser especialista. O especialista não fica só vendo live e aplicando em casa achando que vai dar tudo certinho, não. Gente, não vai. Você precisa ir mais a fundo, saber mais, estudar mais, conhecer mais, saber o que acontece se. Esse se é. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? E se eu fizer aquilo, como que essa pele vai reagir? E se tem 15 anos que eu pratico isso? Quando deixei de fazer atendimento, eu nunca parei de fazer meus estudos de caso. Porque eu faço uma coisa, deu errado, eu vou fazer de novo para entender o porquê que deu errado. É igual aquele caso que eu falei para vocês, que foi de outra live, quando cola a cera nos grandes lábios, que ela não quer sair de jeito nenhum. Eu tenho que saber falar para minha aluna como que ela vai conseguir tirar. E se ela colou, ela passou de novo do mesmo tamanho, não vai sair. Tem uma técnica para isso. E qual é a técnica? É isso que eu conto para as minhas alunas. Todas elas sabem. Só que aqui nós estamos vendo sobre o pelo encravado, tá? E o pelo, nós já estamos chegando no finalzinho dessa live. E aí, Delma, mas você tá falando aqui para mim que se eu ver essa live, não vou conseguir fazer funcionar na minha cliente. Mas se você souber identificar, chegou a cliente para você aí, você sabe identificar o que é um pelo encravado, o que é uma queratose, já não tem meio caminho andado para você? Você saber identificar, não adianta eu aplicar toda a minha técnica, todo o meu esforço aqui, porque não vai resolver o problema, já não é bom para você? Você saber identificar e pelo menos orientar sua cliente. Se você souber orientar sua cliente, procura uma dermatologista, porque isso aqui tá parecendo queratose e não pelo encravado. Olha como você vai subir no conceito dessa cliente. Não é bom? Então, o conteúdo teórico, ele pode ser chato, mas é ele que vai te preparar. Pode ser insuportável. Essa Delma, ela fala demais. Mas é isso que vai te preparar. Não é fácil, minha amiga depiladora, meu amigo depilador. Não é fácil atingir o faturamento de 6 mil reais no mês. Se você não tiver essa base estruturada, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente. Por isso que os meus conteúdos, eles vêm para poder te preparar, porque na hora que você souber a técnica, ninguém te segura. Ninguém te segura. Você vai ficar mandando seus depoimentos para mim e eu vou só postando aqui. Então, gente, é isso que eu ia falar. O que muita depiladora faz, que é assim a pior coisa, eu acho que é a pior coisa, não só para ela, como profissional. A Renata está dizendo, existe um passo a passo que não tem como você entregar em uma live. Não tem como, tá? A Renata tá falando isso aí, obrigada, Rê. É muito importante quem tá aqui na live entender isso, porque eu tô recebendo muita cobrança. Por que você fica só na teoria? Porque eu já dei muita prática e ninguém chegou lá. Essas que ficam assistindo a prática no YouTube, buscando só prática, não consegue faturar 6 mil no mês. Não consegue. Por quê? Porque fica só vendo prática e não tá antenada que a professora não tem como entregar todo o passo a passo ali naquela prática.
tá? E a pior coisa que a depiladora faz, que no caso é pior para ela e para a cliente, é pegar, a cliente chegou, já leva ela para a maca, já taca talco na perna ali, vocês sabem que eu sou contra o talco, já taca dolomita na perna da cliente, eu também sou contra colocar dolomita na pele para depilar, tá tirando a principal, o principal objetivo da dolomita, desperdiçando para usar para secar a pele. Se você quer usar dolomita, usa depois da depilação, vai funcionar muito bem, porque o poro está aberto, vai hidratar, vai nutrir, aí sim, mas antes para secar, não. Faça a coisa certa. E o que é essa coisa certa, Delma? Vou falar aqui certinho para você. Ó. Se você for inteligente, tiver com a caneta e com o papel na mão, você vai anotar aí, tá? O que é esse atendimento correto, Delma? Primeira coisa, o protocolo do atendimento estratégico. Porque se essa cliente não tiver preparada aqui, ela não vai perceber nada de diferente do que você está fazendo. Fez o protocolo, Delma, você não vai ensinar nessa live aqui não, porque não tem como misturar tanta coisa, nem vocês vão conseguir entender. Faça a ficha de anamnese, porque nos questionamentos que você faz, você vai conseguir identificar se ela tem um problema ou não. Mas o primeiro e segundo passo. O terceiro passo é a sua avaliação. O que é a avaliação? Deitou na maca, você vai parar para ver a pele dela. Você vai ver. Isso é pelo encravado ou é queratose? Se tiver com aquela aparência de morango, de pele de morango, você vai imaginar que seja queratose. Não vai diagnosticar, porque você não é médica. E aí você vai falar para ela, olha, acho bom você ir na dermatologista, para ver se a gente consegue dar um jeito nisso aqui. Aí você explica para ela, do jeito que eu falei lá no começo da live. Então, identificou, fez a identificação, e identifica também se a cliente está disposta a fazer o protocolozinho que você vai passar para ela em casa. E aí tem um protocolo específico para pelos encravados, que também não tem como passar para você numa live. Tá bom? Aí vem a sua higienização e depois vem a técnica. E eu vou mostrar aqui para vocês, não vou fazer ao vivo uma depilação, eu vou só falar para vocês que dá para você fazer essa técnica. Para quem já é depilador, depiladora, dá para fazer, experimentar e ver se dá certo, tá? Você tem aqui um TNT, ó, tá vendo esse TNT? Ele tem um monte de furinho, né? Ó, você que tá aí no Facebook, ele tem um monte de furinho. Esse aspecto de monte de furinho é o aspecto da pele com queratose, porque essa pele com queratose fica assim com os poros bem estufadinhos, né? Então você vai passar o rolão, vamos imaginar que o pelo tá aqui para baixo, ó, o pelo tá para baixo. Você vai passar o rolão, ó, para cima. Delma, se esse pelo estiver curto, eu não vou conseguir levantar esse pelo para cima. Se tiver muito curto, você vai passar para cima igual, não tem problema. E aí, você vai passar um pouco de rolon no TNT. Você vai passar aqui um pouquinho do rolon no TNT, uma pelinha fininha. E aí, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai levantar o pelo, tá? E aí, assim, levantou o pelo, colou o TNT, puxa, rente a pele. Quando você faz isso, você vai meio que passar contra, puxar a favor. Nossa, Delma, mas isso dá muito trabalho. Ninguém ganha dinheiro sem muito trabalho no que você está fazendo, tá? Você quer fazer uma depilação rápida? Não vai ganhar dinheiro. Vai concorrer com todo mundo do mercado, mas ganhar dinheiro você não vai.
não vai ter um faturamento alto em depilação, porque o preço está muito igual ali, ninguém está notando. Por que está diferente? Mas por que é diferente? Está na média de todo mundo. Não vai ganhar dinheiro com depilação, tá? Se você é um especialista, o seu trabalho ele tem que ser melhor de tudo que está aí no mercado. Você se torna um especialista em depilação quando você entrega o melhor. Delma, mas vai dar muito trabalho. Sabe o que é muito trabalho? É você atender não sei quantas, 10 pessoas no dia, ganhando um pouquinho só de cada um. E aí você não faz um volume bom, né? Você se mata de trabalhar e tem que gastar o que você ganhou com o médico. Porque sua coluna tá ferrada, porque seu físico não tá aguentando mais, porque suas pernas enchem de varizes. Então, se entrega um pouco mais em cada atendimento que você faz para ter esse diferencial. Aí você vai ganhar dinheiro com depilação. A Mari tá rindo ali. Conta aí, Mari. Gente, vocês estão me seguindo nas minhas redes sociais? Vocês estão me seguindo, no YouTube, no Instagram, no Face. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp tem que pedir no direct para participar. Quem quer participar, e no link da bio do Instagram tem o grupo do WhatsApp que você quer participar, tem o Telegram, tem tudo. Então, se você quer faturar alto em depilação e não tá me seguindo, já começa a me seguir aí para você ir aprendendo sobre esses conteúdos que faz toda a diferença na hora do seu faturamento, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas e nos comentários. Eu vou pegar de baixo para cima aqui para a gente poder... Célia disse, posso usar qualquer lado do TNT? Quando o TNT vem o rolo, quando ele é o rolo, você vai usar o lado de dentro. É um lado que ele é mais evidente, os porozinhos dele é mais evidente, tá? Quando ele vem a folha, aí você vai usar o lado que tá encaixadinho aqui. Geralmente, o lado que você vai usar, ele tem mais evidência nos poros. Por que ele tem esse poro? Para poder imitar a pele. E a aderência não fica tão forte assim. Dá uma diferença, inclusive, na dor. Respondi, Célia, a sua pergunta. A Mari deu risada ali. Vamos ver. Hoje só a Mari soltou foguetinho aqui. Só a Mari teve uma sacada boa. Foi, gente? Ai, 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 hein? A Mari disse tudo certo. Vamos lá. Estética vegana. Ai, que linda! Adoro! Produtos naturais, é tudo de bom. Hidratação e esfoliação previne os pelos encravados. Eu não sei seu nome, me desculpa, tá, amor? Da próxima vez, manda o seu nome pra gente poder falar com a pessoa. Quando a cliente, quando ela tem realmente o problema do pelo encravado, ela vai fazer a esfoliação, ela vai fazer a hidratação e não vai resolver. Por isso que a técnica da depiladora é muito legal, é muito boa. Essa minha aluna, é a minha aluna e a filha dela, eu acho que eu comecei a contar essa história, não terminei. Minha aluna e a filha dela foi para a médica e chegou lá na médica e ela falou assim, isso me incomoda muito. Eu faço esfoliação, eu faço a hidratação, mas não está resolvendo. Aí sabe o que a médica falou? Isso é muito bom quando a médica, ela dá uma dica para a depiladora, a dermatologista dá uma dica para a depiladora e a depiladora acata, porque vai beneficiar essa cliente e aí essa cliente nunca vai te abandonar. Então, quando vem essa orientação, ela já fazia tudo isso, já hidratava, já esfoliava, mas não resolvia. Aí a médica falou assim, eu falei assim, fiquei até com vontade de conhecer essa dermatologista. Ela disse assim, olha, se a depiladora estiver fazendo aquela depilação contra o pelo, não vai resolver.
Por quê? Porque cada vez que você depila contra o pelo, você está esfoliando, não é esfoliando, é esfolando, tá? O poro. Tá meio que esfolando o poro, ele tá ficando aberto. Quando o pelo vem, ele não vai naquele lugarzinho certinho que é para ele sair, ele encontra um poro meio para lá, meio para cá, e aí ele vai para o lugar errado, e aí acontece de encravar o pelo. Se a depiladora fizer essa técnica de depilar a favor do pelo, não vai acontecer esse problema do esfolamento do poro, tá? Da abertura do poro. Isso acontece com todo mundo, Delma? Não. É só com aquelas que têm realmente o problema com de pelo encravado. Se a pessoa tem um problema de pelo encravado, evita de fazer a depilação contra o pelo, tá? Faz a depilação, passa o rolon contra o pelo, voltou, você sobe ele e puxa. Eu me lembro que eu cobrava até um pouquinho mais caro, tá? Quando a cliente tinha o problema de pelo encravado, que eu coloquei lá, ó, tratamento para pelos encravados. Quando é tratamento para... Você precisa ser especialista para você oferecer um tratamento de pelo encravado, tá bom? Aí não pode ser simplesmente pegou uma técnica ali, já sabe orientar, sabe tudo que tem que fazer. Não é só ver a técnica, tá? Você precisa ter domínio de tudo isso, do que vai fazer antes, do que vai fazer depois, da avaliação da pele, né? Do que precisa fazer no processo, durante o processo, tá bom, pessoal? Então é isso, amor. Tomara que você esteja aí. A Mari soltou um monte de foguetinho. Oi, Mari, que coisa boa. O Anderson chegou um pouquinho atrasado. Anderson, depois você vê essa live aí no começo, tá? Dicas de ouro, a Ellen falou. Obrigada, meu amor. Encontro de milhões. Ai, que coisa boa quando vocês gostam, gente. Obrigada mesmo. Vamos lá. Lili disse: minha cliente chegou assim. Comecei a tratar com hidratação e melhorou 80%. Faça essa técnica que eu tô te falando, né? Tomara que você consiga e veja se melhora 90%. Tá bom, amor? Então vamos lá, que muitas vezes só a hidratação e a esfoliação não resolve, tá bom? Por esse motivo a técnica é muito importante. A Severina, entrou, a Renata colocou ali um passo a passo, a Renata colocou um passo a passo libertador. Quando você consegue, né, quando você tem todo o conhecimento, que numa live não é possível, o conhecimento, ele é libertador em todos os sentidos, tá? Por isso que eu falo para vocês que ganhar dinheiro com depilação é uma decisão. E quando você decide ganhar dinheiro com depilação, você vai fazer de tudo para você chegar lá. E aí não vai ser só com live que você vai conseguir, tá bom, pessoal? Ó, eu quero dizer, eu acho que finalizou aqui, tudo certinho. Deixa eu ver. Finalizou. A Luciana tava no YouTube, caiu lá, Lu. Me desculpa, amor. Ai, Jesus, agora tem que postar a live lá. Então, pessoal, deixa eu falar aqui, ó. Ganhar dinheiro com depilação é uma decisão. Se você não toma decisão para ganhar dinheiro com depilação, você fica só nessa de ver live, aplicar uma coisinha que você aprendeu ali e não vai para frente, né? Porque se fosse fácil, todo mundo que está aí no mercado conseguiria chegar lá e não consegue, tá? Eu falo isso por experiência de causa, né? Esqueci como é que fala. Por experiência própria, tá? Minha experiência própria. Eu comecei, deu aquele boom de gente, muita indicação. E eu achei que eu tava abafando. Aí começou esvaziar. Meu atendimento começou a cair. E o que eu fiz? Não é possível. O que eu tô fazendo de errado? Por quê?
Se você não se diferenciar do mercado, você fica muito igual, a cliente não percebe diferença, por que ela vai ficar com você? Em algum momento ela vai experimentar outra coisa para ver se é melhor. Em algum momento ela vai, tá bom? Pessoal, encerramos a live de hoje. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui na hora do almoço. Ai, almoço com Delma. Obrigada mesmo. Um beijo grande, eu respondi a maioria das perguntas, eu coloquei caixinha lá, se vocês forem lá, agora que vocês assistiram a live, coloca lá na caixinha para eu saber se vocês aprenderam. Depois da depilação de virilha, uso água dermovigorante. Célia, você deve ser esteticista, não é? Eu não indico os produtos estéticos para a depilação para não encarecer para as depiladoras. Não significa que o produto que eu indico, né, em algum momento o produto que eu uso, que eu indico, ele é totalmente eficaz para a depilação. Então eu tenho muito cuidado quando eu falo assim, usa tal coisa e é da área de estética, porque pode ser bom para um determinado tipo de pele, pode não ser. E a depilação, os produtos depilatórios, eles costumam ser bons para todo tipo de pele, tá? Pelo menos os que eu trabalho, todo tipo de pele. Não varia muito, porque a estética vem muito assim, para peles, ai caramba, esqueci o nome, oleosas, para peles ressecadas, né? Eles são mais específicos, só por esse motivo, mas se você usou e deu certo, é válido, tá bom, amor? Beijo grande no coração de vocês, muito obrigada, até quinta-feira, se Deus quiser. Na quinta-feira nós vamos falar sobre depilação com menos dor, tá? Tô adiantando aí, se você quiser entender sobre depilação com menos dor, como que você faz, como que isso é possível, na quinta-feira nós estaremos aqui. Beijo grande!